Boa noite, meus queridos. Estamos aqui hoje para discutir de maneira bastante singela a minha última leitura. Não é uma leitura de ficção e muito menos um livro de teoria da literatura como foram os outros anteriores. Esse se chama Engenheiros do Caos. Foi escrito por um cara chamado Giuliano da Empoli. Esse rapaz é preparado. Ele foi vice-prefeito de Florença, ele foi um grande articulador político de Matteo Renzi na Itália, estudou na França, ele tem bastante informações acerca disso que ele fala. E o que ele fala? De que maneira a internet alterou o panorama das eleições do planeta Terra, difundindo nas redes sociais o ódio e o medo. O vídeo de hoje é só para explicar de maneira bastante singela por que esse livro se chama Engenheiros do Caos. Bom, ele se chama Engenheiros porque ele faz um apanhado de um grupo de indivíduos bastante restrito que se especializou em procurar dados na internet, dados no que a gente chama de hoje de Big Data, né? E coligir esses dados e conseguir extrair informações interessantes acerca do padrão de raciocínio, das preferências dos usuários da internet. E esses indivíduos aprenderam a classificar esses internautas, né? E dar a eles, fornecer a eles um conjunto de informações que nós poderíamos chamar de mais do mesmo, né? Do que esses internautas mais gostam. Por isso, seria simples se a gente dissesse que eles poderiam ser chamados de engenheiros da internet, né? Mas eles são chamados de engenheiros do caos. E por que do caos? Porque esses indivíduos, com o objetivo de aumentar o padrão de adesão, de aumentar o gosto dos internautas pelas mensagens que eles circulam, eles exploram uma coisa muito distante do raciocínio dos internautas, né? E eu diria que distante do raciocínio de todos nós, seres humanos, porque eles exploram o nosso medo e a nossa raiva, dois sentimentos muito fortes, né? Nesse sentido, então, essas mensagens, elas aumentam o nosso medo ou aumentam a nossa raiva. E o objetivo delas não é outro. Elas só têm esse objetivo de explorar essa vertente, essa dimensão amedrontada ou raivosa de todos nós e ir se perpetuando nos nossos cliques, né? Por isso eles são chamados de engenheiros do caos, né? Essa atitude de explorar essa dimensão amedrontada e raivosa, ela amplia muito a violência da realidade, né? Vocês podem observar que nós não discutimos mais as questões políticas com o mesmo zelo de décadas atrás. Hoje já são permitidos xingamentos, já são permitidos agressões de toda sorte, né? E isso nos causa um certo medo, porque isso tende a aumentar de grau e aumentar de intensidade. Contracenar de maneira inteligente com essa situação, nós precisaríamos compreendê-la melhor, né? E me parece que isso é uma tarefa dos estudantes de letras. Porque compreender essas mensagens, compreender como elas mobilizam a nossa raiva, como elas interagem com o que há de mais ancestral nos nossos sentimentos, é compreender como as mensagens são construídas. É entender como que os meios de comunicação, e aí nós temos que incluir a internet, o WhatsApp e o Twitter, né? Eles interagem com essa situação e alteram o modo como se comunica, e isso traz resultados muito sensíveis para o encaminhamento que nós damos para nossas atitudes na realidade. Não se preocupar com isso nos traz grandes males. Um desses eventos
acabou de acontecer. Foi a declaração do presidente, do nosso presidente, que questiona o modo como nós enfrentamos o coronavírus, né? Ele sugere que o isolamento social não é tão necessário e que o grau de perigo do vírus é pequeno para um grupo grande de pessoas, o que questiona todas as atitudes e todas as sugestões dos países que já enfrentaram esse problema e da Organização Mundial de Saúde. Pois bem, os apoiadores do presidente entendem nessa situação um homem forte em luta contra poderes titânicos da grande mídia, né, de grandes opositores, e que é necessário tomar atitudes incisivas e ser eficaz e eficiente nas atitudes. Os opositores consideram esse homem um irresponsável, porque está descompromissado com a quantidade grande de pessoas que vai morrer em função da sua declaração. Se as declarações são verdade ou são mentira, isso não interessa para os engenheiros do caos. Amanhã ele pode dizer outra coisa, o exato contrário do que ele acabou de afirmar, e o que vai acontecer é uma nova roda de postagens e discussões que manifestam apoio e indignação contra o que ele falou. É isso que interessa. Essa quantidade de tweets circulando na internet ao lado de informações da grande mídia. Isso não funciona como uma notícia. Funciona a partir dos likes e dos dislikes, e tanto um quanto o outro tem o mesmo peso no rizoma, no cenário geral da situação. Como essas mensagens são organizadas? Isso é um serviço para os estudantes de letras. Como as imagens, elas conseguem capturar nossas paixões de uma forma tão eficiente, sem que nós tenhamos tempo de agir racionalmente. Isso é um trabalho para o Interartes.